Eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre o projeto do governo de Santa Catarina em voar aviões chineses Harbin. E eu recebi esses comentários lembrando do voo em Minas Gerais, que já não deu certo em um passado não tão distante assim. E no final desse vídeo, vamos dar uma olhadinha em alguns comentários daquele projeto lá de Santa Catarina, porque rapaz do céu, tem o pessoal arrancando as calcinhas pela cabeça, esperneando nos comentários. Vamos falar então nesse vídeo sobre o Voa Minas Gerais. Primeiro que ele aconteceu em uma época onde o dólar era muito menos caro do que hoje em dia, 2016. Mas claro que a situação agora do país é muito melhor, né? A gente sabe disso. Então o projeto lá de Santa Catarina tem tudo para dar certo. O projeto Voa em Minas Gerais foi o quê? Um projeto de aviação regional justamente lançado nesse ano que eu falei, em 2016, pelo governo de Minas Gerais, óbvio, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado lá de Minas Gerais, em parceria com a então Flex Aviação Inteligente, que foi, acho que fundada, se eu não estou errado, 3 anos antes. O objetivo era o mesmo desse lá de Santa Catarina, conectar cidades do interior mineiro ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Não no aeroporto de Confins, porque não faria muito sentido, porque Confins é bem longe. Promovendo o desenvolvimento econômico, o turismo e o acesso a serviços essenciais, especialmente como saúde, para voar das regiões mais isoladas, no caso, para a capital. E é o mesmo papo, democratizar o acesso ao transporte aéreo, que realmente é bom, mas será que está sendo feito da maneira correta? A Flex foi a única operadora do programa lá na época, voando os Cessna Grand Caravan C208, com capacidade para 9 passageiros, avião que é capaz de pousar, claro, em aeroportos pequenos, com pouca infraestrutura, pistas curtas e até mesmo ali pista sem pavimentação, coisa que a Azul Conecta, que a gente já vai falar, claro, ela comprou a Flex, faz hoje em dia. Na época, o projeto visava 20 cidades do interior mineiro e com o preço das passagens entre 150 e 600 reais, corrigindo para a inflação dos dias de hoje, entre 285 e 1.140 reais. Convenhamos que não é algo muito barato você pagar ali mais de R$ 1.000 para se deslocar dentro do próprio estado, especialmente quando você tem o quê? Outras opções. O governo mineiro fez coisas muito boas, como especialmente oferecer redução do ICMS sobre o combustível de aviação. Não foi zerado, mas foi uma boa redução. E claro, não é subsidiar passagens como até pretende o governo de Santa Catarina. Já a Flex investiu na infraestrutura, manutenção dos aviões, treinamento de equipes, ou seja, já tinha ali meio que o pacote completo. Esse projeto lá em Minas Gerais, ele rendeu ali no começo, mas por apenas 3 anos entre 2016 e 2019. Nem foi culpa da pandemia, já foi até antes da pandemia. Esse programa, claro, facilitou o acesso de cidades menores à capital de uma maneira mais rápida, mas claro, a um preço que poucos poderiam pagar, reduzindo o tempo de viagem para Belo Horizonte. O que realmente rendeu foi cerca de 30% dos passageiros que viajaram foram por motivos de saúde, visto que muitas cidades não têm o mesmo tipo de atendimento que, no caso, os hospitais de BH fornecem. Mas nem tudo são flores na aviação brasileira. Na verdade, poucas coisas são flores na aviação brasileira. O projeto foi descontinuado em 2019 por motivos quase que evidentes. Primeiramente, pela baixa demanda. Uma baixa ocupação dos voos era impossível manter as rotas sem subsídios do Estado, no caso, imposto da população, dinheiro dos impostos. E muitas pessoas acabavam continuando usando o ônibus naturalmente, que são mais baratos, não precisa comprar antes. É mais fácil para comprar, é mais fácil para trocar, para cancelar, cara, é muito mais fácil uma passagem de ônibus, você sabe muito bem como é que funciona isso aí, nem vou ficar explicando. O avião é bem mais complicado, tem menos frequência e é mais difícil caso precise cancelar, trocar todos esses esquemas. Assim, o que aconteceu? Muitos moradores sequer pensaram na possibilidade de se utilizar avião, mesmo se tratando de Minas Gerais com distâncias bem grandes. E claro, gente, o mais básico de todos, o principal fator foram os custos elevados das operações. A operação de aeronaves como o Caravan, que embora é eficiente ali em pistas curtas, tal, aquela coisa toda que a gente já sabe também, tem combustível, tem manutenção, tem tripulação para levar 9 pessoas no máximo, né? Sem demanda, os voos não eram o que rentáveis, mesmo com incentivos fiscais. Só você ver o que acontece com os voos da Azul Conecta hoje em dia. A Azul abriu uma rota gigantesca, lembra dessa história da Azul? Só que muitas rotas já foram canceladas e aí não tem segredo. A questão é que a Azul ainda consegue manter as operações da Azul Conecta, tem seus benefícios fiscais,
mas ela, claro, é sustentada pelas outras operações, até mesmo dos ATRs, dos Airbus, dos Embraer, enfim. E o negócio é que esse programa dependia muito de subsídio do governo na época, já sobre a administração do Zema, que ele falou o seguinte: não, nós temos outras prioridades aqui no orçamento e companhia aérea com certeza não é uma delas. Zero novidade, afinal de contas, essa questão, essa atividade, no caso, né, de fazer voos comerciais, pode ser tranquilamente realizado pela iniciativa privada. Seu principal concorrente era justamente o transporte rodoviário, muito mais barato, com muito mais horário. E a rota da TwoFlex, na época, era quase impossível atender tantos destinos com poucos aviões. O que aconteceu lá em 2019? A TwoFlex resolveu voar para outros estados, firmando parcerias com outras empresas, inclusive com a Gol, e até conquistando slots em Congonhas, deixando claro que para ela não valia a pena ficar operando somente nesse acordo, vamos falar assim, com o governo de Minas Gerais. Quando finalmente a TwoFlex foi comprada pela Azul no ano de 2020, e o final, você já sabe, está ativa até hoje como Azul Conecta. Tentar comparar agora o atual, meio que frio ainda, projeto do governo de Santa Catarina, que na época já tinha a empresa aérea, ele não falou qual empresa aérea seria, que tipo de empresa seria, já tinha os aviões, já tinha os pilotos treinados, já tinha manutenção, o dólar a 3,37 em dezembro daquele ano. Agora diz a notícia que existem empresas interessadas lá em Santa Catarina no projeto, provavelmente nenhuma empresa aérea, e sim empresas privadas de outros setores aí interessadas em financiar o projeto em até 80%. O Estado fala questão de 20% a ser financiado. Claro que nenhuma empresa assim, privada vai fazer isso sem ganhar nada em troca, gente. Não existe almoço grátis. Se você trazer esse modelo para a Azul, que continua fazendo esse trabalho com a sua divisão da Azul Conecta, claramente não é lucrativa para a empresa. Você abrir o painel ali da ANAC para ver os dados, muitas rotas com baixíssimas ocupações e há muitas rotas canceladas. A média não passa de 50% de ocupação nos últimos anos, com muitas rotas abaixo disso, com 15%, 20%. Ou seja, na média dos 9 assentos do Carnival, é 4 ou 5 passageiros no máximo por voo. E não paga o voo. Eu nem vou comentar os preços dos voos também, que tem preços absurdos. Azul tem sim seus benefícios fiscais, o que é bem diferente de subsídio, fique bem claro isso, que diminui também bastante a dependência do Estado. O voo em Minas Gerais foi tentado e o mercado já respondeu como é que funciona. Isso lá em 2016. A Azul Conecta é a prova mais clara que a aviação regional é algo bastante complicado. Por que você acha que Gol e Latam não foram até hoje para isso aí? Estou falando em aviação regional, voar aeronaves como o Caravan, como o tal do Harbin. Isso sim é aviação regional. Tudo bem, o ATR também faz voos regionais, mas aí já é uma outra categoria de aeronave. A gente está falando aviões ali, 9 até 20 assentos mais ou menos. A aviação regional é complicada, mas qual será o grande segredo desse projeto do governo de Santa Catarina? Fica a dúvida. E qual é o empresário que vai investir em um momento político completamente instável no Brasil? Eu fico perguntando quando que o Brasil esteve um momento estável. Fica meu questionamento também. O voo em Minas Gerais tinha tudo para dar certo, na minha opinião, se fosse aplicado em outro país. Gente, no Brasil tudo é demorado, é mais complicado, é mais burocrático. A ideia de Santa Catarina já foi testada, está sendo testada nesse momento. Prova, não funciona a aviação regional do Brasil. Não é um negócio lucrativo. Mas claro que tem os admiradores dos políticos que continuam defendendo seus ídolos a todo momento. Por isso chegou aquela parte que talvez você esteja esperando nesse vídeo, que é justamente os melhores comentários sobre aquele conteúdo lá do governador Santa Catarina. Vamos começar aqui, só alguns comentários que eu separei para vocês. Eu não vou ficar fazendo mais respondendo comentários, porque além de tomar muito tempo, foge completamente aqui do conteúdo do canal, mas dá para fazer mais inserções em alguns vídeos. Esse é muito bom, ó. Não entendo o tom de deboche do dono do canal. Só porque o Jorginho Melo é PL, pois nunca vi esse canal falando algo de errado do desgoverno atual. Perdeu um seguidor e espero que perca muito mais. Realmente, eu nunca falei nada desse governo atual, né? Coloca uma printzinha aí, ó. Só alguns vídeos que eu achei aí. Nunca falei mal desse governo. E esse que falou que eu perdi um seguidor, ele fala que não acompanha, que meu canal é ruim, que não sei o quê. Tá bom, vamos pro próximo aqui, vamos pro próximo. Por acaso os países europeus têm voos internos assim?
O estado nem é tão grande e pode mesmo ser atendido por ônibus, principalmente as classes menos favorecidas. O que justificaria prioridade seria uma emergência, porque turismo não é essa necessidade toda para isto. O que os mais pobres precisam não é de viagem de avião. Quando a pessoa nunca, sei lá, se essa pessoa nunca sai do estado, ela não tem muita noção, né, gente? Tem vários estados no Brasil que tem voos domésticos. Maranhão tem voo doméstico, o Pará tem voo doméstico, o Amazonas tem voo doméstico? Tem, né? Tabatinga, né? O Amazonas tem voo doméstico, o Paraná tem, o Rio Grande do Sul tem, bom, São Paulo tem, Rio acho que não tem, né? Rio não tem. Bom, BH, Minas tem, muitos estados têm voos domésticos. E, porra, Europa, meu, eu já fui algumas vezes para a Europa, conheço lá diversos países, já usei tanto avião, já usei trem, já usei ônibus, eu já usei todos os tipos de transportes possíveis na Europa. E sim, lá você simplesmente pode escolher. Quero ir de avião ou quero ir de trem, você escolhe. Sim, existe a necessidade? Existe a necessidade. Mas no Brasil a aviação regional é um troço difícil. Deveria ser um avião brasileiro. Por que Cessna? Por que chinês? Poderia até ser um jatinho pequeno baseado em algo que a Embraer já faz, mas com capacidade de 15 a 20 passageiros, tipo a família Phenom, só que para cumprir linha aérea. Então, deixa eu te explicar. Phenom é aviação executiva, ele não vai ser utilizado nunca para voos regulares. Tá bom? Tá bom. Já verificaram se esse Harbin YF-12 não está equipado com sistema de espionagem para filmar o território brasileiro enquanto voa? E depois os chineses vierem aqui para comprarem as melhores fazendas? Rapaz, eu queria entender qual é a criatividade. Será que é ChatGPT, essa criatividade toda aqui? Não é possível, não é possível. A pergunta, os aviões da Embraer não servem? Não, porque a Embraer não tem mais avião para voo regional. Tem o Brasília, mas é um avião muito antigo, não faz mais sentido, nem tem atualizado também. Estado não gera renda? Quem diga a Embraer, que foi criada e cresceu graças ao governo federal, graças aos impostos das pessoas que pagavam naquela época, e tanto que ela foi privatizada em 1994, e aí sim a empresa resolveu deslanchar, porque até lá, leia sobre a Embraer, até antes da privatização, você vai concordar comigo. Aí teve um manezão lá que falou, dá um desconto, o cara passa férias no Irã. Aí tudo bem, eu respondi e tal. Daí ele respondeu assim, já passei férias em lugares maravilhosos. A gente acredita. Inclusive, adoraria conhecer a cultura persa. Mas eu posso dizer que nunca dei o meu dinheiro para a Mahan Air e suas operações obscuras. Esse é o tipo invejoso, assim, mas com muita inveja. Porque quem não sabe, eu fui para o Irã agora pela segunda vez. E dessa vez eu consegui viajar de executiva, que eu nunca tinha viajado de executiva e tal. Muito barato lá também no Irã, e voei pela primeira vez finalmente de 747, aí eu fiz esse voo, postei, ou seja, ele já acompanha o conteúdo do canal aqui, é o típico invejoso, até fui ver lá, não é uma pessoa que vai viajar assim para o Irã, típico invejoso, que é pecado, viu? Inveja é um pecado. Dá uma olhada nessa print aí falando que eu preciso estudar mais e que um governo de direita jamais erra. Jamais, um governo de direita jamais erra. É muito épico, olha só aí, ó. Tu é patrocinado pela Cessna, The Havilland Aircraft Dash 8400 para competir no mercado até 20 assentos. Dash 8400, que acho que leva até 90 passageiros esse turbo-hélice. E claro, o Sugiro com J aí foi para finalizar. Sim, você deveria estudar mais, Sugiro com J. Que maravilhoso. E claro que não poderia faltar os defensores de quem? Da China. Se bobear, dá uma olhada aí, ele é até representante querendo vender esses aviões aqui para o governo catarinense. Só nesse vídeo aí eu filtrei 13 comentários, eu não vou ler todos aí, se quiser pausar o vídeo, dá uma olhadinha, tenho certeza que pelo menos uma risadinha você vai dar, A pena que ele não vai mais poder comentar aqui no canal, né, porque infelizmente ele está fazendo parte do seleto grupo aí de mais de 500 pessoas que não podem mais comentar aqui no canal. Ele mesmo que chama imposto de captação de recurso, fala que não é petista, a gente acredita e vem defender avião chinês que nenhuma companhia aérea no mundo voa, pelo menos com passageiros. Não é petista. Gente, é por isso que eu pago internet, para poder ler essas bobagens. Claro que não, né? Tô brincando, mas faz parte. Eu nem esperava que esse vídeo fosse render tanto comentário asno assim, mas vamos ver se eles vão voltar.
os comentaristas aí, infelizmente, já não podem mais participar aqui da comunidade do canal. Mesmo eu fazendo um vídeo criticando um governo de direita, o vídeo permanece com 96% de aceitação e apenas 4% não gostaram. Ou seja, eu acho que o problema não é o conteúdo do vídeo, e sim a ideologia política desses pessoas que idolatram políticos. Político não está nem um pouco preocupado com você, só está preocupado com ele mesmo. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.